aula de hoje, então, com contratos administrativos. Você pode perguntar assim, Giovana, onde é que nessa matéria está? Né? Além dela estar na Constituição Federal, que é o artigo 37, quando ele fala da administração pública, ele também deixa claro que a administração pública, para contratar, via de regra, é necessário que se faça licitação. E em alguns casos em que há dispensa ou inexigibilidade de licitação, ainda assim é necessário que a administração pública ela tenha um contrato administrativo, né? Então, e aí você pode perguntar, mas só ali não. As minúcias, os detalhes sobre os contratos administrativos estão na Lei 8666 de 93. Porque a Lei 8666 de 93, ela é a lei de licitações e contratos administrativos. Então, a primeira parte da lei 8666, que vai até o artigo 53, ele está falando de licitações. Do artigo 54 em diante, já é a parte de contratos administrativos. Então, se você quiser ir acompanhando a aula de hoje com a lei, você procura aí, você já deve ter no seu VADMEC todo, o VADMEC tem a lei 8666, né, que é uma das leis mais cobradas em direito administrativo. Você procura lá, e se você quiser ir acompanhando, você pode, a partir do artigo 54, você vai ter lá capítulo dos contratos, seção 1, disposições preliminares, e começa ali no artigo 54, falando de contratos administrativos. No artigo 55, falam das cláusulas que são necessárias, né, aos contratos, e aí depois, no 56, fala que é possível que que o poder público aqui exija garantias do contratado, tá? O artigo 58 fala das prerrogativas que a administração tem, nós vamos trabalhar isso agora no primeiro momento de aula, tá? Que são as condições aqui que a administração tem e que são a maior prova aí do princípio da supremacia, tá? Do interesse público. E depois, no artigo 60, você vai ter a formalização dos contratos e aí por diante. Até a parte de rescisão contratual, como pode ser feita a rescisão dos contratos, tá? Então, nós vamos começar hoje falando de contratos administrativos. Vai acompanhando aqui na tela. Os contratos administrativos são um ajuste que a administração pública firma com particular ou outra entidade administrativa para atingir objetivos de interesse público nas condições estabelecidas pela própria administração. Veja bem, a gente já tem falado isso nas aulas de atos e nas aulas de poderes da administração pública também, a gente já tem conversado sobre isso, que a administração pública ela tem uma série de prerrogativas, de privilégios que o particular não tem, né? E quando a gente trabalhou a aula de poderes, a gente viu que ela não tem só prerrogativas, não. Ela tem deveres também, né? Principalmente dever de obediência à lei, aí por conta do princípio da legalidade. Né? Então, enquanto o particular ele pode fazer tudo aquilo que não é proibido pela lei, a administração pública está muito adstrita, muito amarrada, né, à lei, e o administrador só pode fazer aquilo que está disposto na lei. Bom, mas aí, como eu já disse antes, a administração pública, quando ela precisa contratar, né, quer seja para comprar produtos, quer seja para contratar um serviço de uma prestação de uma obra pública em que ela diretamente não quer ou por algum motivo não é oportuno e conveniente que ela o faça, preste essa obra diretamente. Então, se ela precisa contratar uma empresa para execução de uma obra, para uma prestação de um serviço, tudo isso, via de regra, tá, tem que ser feito através de licitação. E aí abre-se uma licitação através de um procedimento administrativo. A gente vai estudar licitação e aí abre-se um processo, né, de licitação com a publicação de um edital e junto desse edital de licitação vai uma minuta de um contrato, né, de um contrato administrativo, ou seja, aquela empresa que tem interesse em participar da licitação, ela já conhece previamente as cláusulas daquele contrato, porque obrigatoriamente no edital de publicação dessa licitação, desse processo licitatório, tem que vir uma minuta do contrato,
porque aí não teria sentido, né? Como que eu iria participar de um processo de licitação se eu não conhecesse as cláusulas do contrato? Aí, de repente, não seria interessante ou a minha empresa nem teria condições de cumprir o que está ali. Então, sempre vai vir aí no bojo desse instrumento licitatório esse contrato. E aí vocês analisam, aí essa empresa, as empresas que vão participar, elas vão analisar se é viável ou não é viável, tá certo? E fazendo aqui uma ressalva, no nosso plano de ensino, que está redondinho, graças a Deus, né, andando conforme o cronograma, existe lá nessa unidade que a gente está trabalhando, contratos e licitações. No plano de ensino de vocês, inicialmente começa com licitações e logo abaixo vem contratos. Por que eu inverti a ordem? Porque primeiro eu vou dar contratos e depois licitações. Porque quando eu for trabalhar licitações com vocês, né, e aí a gente vai trabalhar as modalidades de licitação, vocês vão ver que existem a possibilidade de cláusulas exorbitantes, cláusulas que a gente vai estudar daqui a pouco, são presentes só nos contratos, né, administrativos, que vão estar nessas modalidades de licitação e que ficariam muito difíceis de você compreender se você não tivesse estudado contratos comigo. Então, eu inverti a ordem porque eu acho que é mais didático trabalhar contratos primeiro, tá bom? E já digo para vocês que contratos é uma matéria muito grande, inclusive esse material que eu disponibilizei lá no AVA, no Encontro 11, eu até coloquei página 80 a 100 e alguma coisa para vocês lerem, só sobre contratos. Contratos é uma matéria tão grande, que tem que ser necessária, não é possível ser dada, né, numa aula só. Então, hoje a gente vai trabalhar os aspectos gerais, as características. Então, por falar em aspectos gerais e características, quais são as principais características dos contratos administrativos? Desculpa. O primeiro deles é que ele é intuito persona e ou personalíssimo. Segundo, que ele é comutativo, consensual, formal e oneroso. Intuito persona e ou personalíssimo, a gente vai ver daqui a pouco, é que a pessoa, a empresa, melhor dizendo, né, a pessoa jurídica que firmou o contrato com a administração pública, ela não pode subcontratar, né, transferir, ceder esse contrato. Ela fica vinculada, né, essa empresa que ganhou a licitação, ou que firmou o contrato da administração pública, porque necessariamente eu não preciso ter uma licitação para firmar um contrato. Existem casos que eu posso ter um contrato administrativo sem ter necessariamente um processo licitatório antes, a gente vai ver isso, né? Então, essa empresa que ganhou, ou essa pessoa jurídica que assinou o contrato com a administração, ela fica vinculada diretamente a ela. Por isso, o intuito persona ou personalismo. Não pode subcontratar, isso é a regra, né? Salvo exceções. Não pode ceder, não pode colocar outra pessoa para prestar o serviço no lugar dela. Por isso, o intuito persona ou personalíssimo. Comutativo, a gente vai ver, porque ela traz direitos, né, e obrigações para ambas as partes, né? A administração pública tem que honrar com as obrigações assumidas no contrato, assim como o particular, né? E tem que haver benefícios para ambas as partes. Consensual, porque não há que se falar em ato unilateral da administração pública, obviamente, que para um contrato administrativo se assinado é necessário que haja manifestação de vontade da outra parte, né? Ninguém pode ser obrigado a contratar com o poder público. Formal, porque a regra geral é que os contratos administrativos eles têm uma forma prevista em lei, né? Então, existem obediências a determinadas formalidades. Algumas delas é a exigência prévia de um processo licitatório. Outra é a obrigatoriedade de determinadas cláusulas que necessariamente devem constar no contrato administrativo. Então, existe uma forma que está prevista na lei, né, na Lei 8.666 de 93, e que tem que ser obedecido pelo administrador. Oneroso, porque não tem contrato administrativo gratuito, né? É o contrato que você firma, que o particular firma com a administração pública, ela tem que ter uma remuneração para isso.
Então, em relação às características e a definição de contrato administrativos, né, é necessário definir essencialmente o que é um contrato, né? O contrato, tanto no direito privado como no administrativo, é um acordo de vontade, obviamente, né, firmado livremente entre as partes, com direitos e obrigações para ambas, por isso comutativo, como eu te disse. Já o contrato administrativo, em síntese, é um acordo celebrado pelo poder público sobre regras de direito público, né, visando o interesse da coletividade. Então, num contrato administrativo, as regras que vigem, né, são as regras do regime jurídico de direito público. Por isso, aquela observância, os princípios que nós estudamos, expressos e implícitos, né, uma obediência muito grande à forma com que esses contratos têm que ser feitos, exatamente porque eles estão sobre a regra do direito público. Da mesma forma, é importante destacar as diferenças entre os contratos administrativos e os contratos privados, porque a administração pública ela figura numa posição de supremacia. Por que isso é tão importante a gente saber? Porque, como eu disse, se você pega um contrato administrativo, né, e analisa aquelas cláusulas que estão ali no contrato administrativo, se você estiver olhando para aquelas cláusulas com olhos de direito privado, né, e jamais você poderia pegar uma cláusula daquela e inserir num contrato de direito privado, um contrato aí que seria firmado entre dois particulares. Por quê? Porque sob pena de você acabar criando dentro desse contrato de direito privado cláusulas leoninas, cláusulas absurdas e cláusulas completamente desproporcionais que colocariam uma parte, né, muito mais favorecida do que a outra. E aí você diria, inclusive, que aquele contrato seria um contrato leonino e que, portanto, ele poderia ter suas cláusulas até revistas pelo Poder Judiciário. Então, isso seria um absurdo na esfera do direito privado. Mas essas cláusulas que a gente chama de cláusulas exorbitantes, que dão muito mais vantagem para a administração pública, colocando ela numa situação ali de superioridade, né? Essas cláusulas só são possíveis em contratos administrativos, exatamente por conta do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Então, nos contratos privados, prevalece a ampla vontade das partes de contratar, ao passo que na administração pública se vincula ao interesse público sob pena de desvio de finalidade, né? Então, jamais se poderia dar uma autonomia ao administrador para inserir cláusulas ali que expressassem a autonomia da vontade dele, administrador, né? Outra coisa que a gente observa nos contratos administrativos é que a gente fala que nos contratos administrativos existe uma posição de horizontalidade, nos contratos particulares, entre particulares, existe uma posição de horizontalidade, ou seja, os particulares estão no mesmo pé de igualdade. Não existe superioridade de um sobre o outro, não pode existir num contrato particular. Ao passo que num contrato administrativo, existe uma supremacia. Então, a gente tem aí uma posição de verticalidade, né? A administração pública ela está acima do particular. Tá? A principal diferença que demonstra essa posição de supremacia, que é nos contratos administrativos, a administração pública ela tem prerrogativas, e a gente vai ver daqui a pouco, são as cláusulas exorbitantes. Como eu disse para vocês, são cláusulas que são possíveis de serem inseridas aí nos contratos administrativos, tá? As cláusulas exorbitantes, elas estão previstas no artigo 58 da Lei 8666. Então, o artigo 58 da Lei 8666 é que traz essas cláusulas exorbitantes. Vou falar um pouquinho delas para vocês, então. Então, o que seria cláusulas exorbitantes, Giovana? O próprio nome já diz, são cláusulas excessivas, né? Que colocam uma parte mais em posição desfavorável. Elas são mais exacerbadas, mais onerosas para uma parte do que para outra, né? Elas exorbitam aí do que seria razoável num contrato de direito privado. Quais seriam elas? Primeiro, a possibilidade da administração pública modificar unilateralmente
tá? Ou seja, ela, por própria vontade, modificar para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos do contratado. Então, a administração pública ela pode alterar um contrato sem que você, contratado, anua. Você não precisa concordar com a alteração que a administração pública vai fazer. Então, ela te contratou sua empresa, sua empresa ganhou licitação e ela contratou sua empresa para fazer determinada obra. Se ela quiser alterar o trecho daquela obra, a obra ia ser realizada em o quilômetro 100 ao quilômetro 120. Ela quis estender. Não, é necessário que se estenda isso até o quilômetro 160. Ou, esse contrato inicialmente iria ser realizado nas seguintes etapas. Primeira fase seria feito isso, a segunda aquilo, terceira. Ela pode alterar isso. Aí você fala assim, mas ela pode alterar sem que a minha empresa concorde? Pode. Só que aí vão gerar duas coisas que a gente vai ver. A primeira é que vai ter que ser feito um aditivo contratual para poder adequar essas cláusulas que inicialmente estavam pactuadas de uma forma e depois passaram a estar de outras, e uma adequação, um equilíbrio, né, para se buscar aí uma adequação econômico-financeira desse contrato, porque se isso gerou um ônus para o contratado, e o contratado ele vai ter que investir mais, gastar mais, ou gastar mais tempo, ou gastar mais dinheiro, não importa. Ele vai ter que se submeter a essa alteração unilateral que é feita pela administração pública, isso vai ser feito através de um aditivo, mas vai ter que ser feito, que a gente vai estudar daqui a pouco, não vou entrar nisso agora, mas vai ter que ser feito uma adequação, né, adequação econômico-financeira desse contrato, tá? Outra coisa que é possível de ser realizada pela administração pública é essa rescisão unilateral. Então, existem aqui, ó, desculpa, gente, existe aqui o inciso 2, a possibilidade de rescindi-los unilateralmente nos casos especificados no inciso 1 do artigo 79 dessa lei. Aí você fala assim, Giovana, é possível, então, a administração pública, depois que eu passei por todo um processo de licitação, né, me submeti a todas aquelas regras impostas pela administração pública, assinei um contrato cheio de cláusulas exorbitantes que me obrigaram a fazer, depois fiz um investimento alto, contratei funcionário, né, e aluguei maquinário e compramos materiais e insumos. Você pode dizer, então, que a administração pública pode vir rescindir esse contrato com a minha empresa? Pode, mas não é em toda e qualquer situação. Isso não é de forma irrestrita, tá? E aí o artigo 58, inciso 2, nos remete, da Lei 8666, nos remete ao artigo 79, inciso 1. Então, vamos lá para o 79, inciso 1, que fala que a administração pode rescindir unilateralmente, ou seja, sem concordância da outra parte, um contrato administrativo. O 79, inciso 1, diz o seguinte: a rescisão do contrato poderá ser, inciso 1, determinada por ato unilateral e escrito da administração, nos casos enumerados nos incisos 1 a 12 e 17 do artigo anterior. De qual artigo anterior ela está se referindo? 78, né? Então, está falando assim, olha, a administração, nos casos, né, do artigo 78, inciso 1 a 12 e 17, poderá determinar de forma unilateral a rescisão. Então, do 79, inciso 1, nos remete para o 78. Então, você vai trabalhar o artigo 58, inciso 2, que diz que ela pode rescindir. O 58, inciso 2, vai te jogar lá para o 79, tá? Inciso 1, que vai nos remeter ao 78. Então, vamos lá. O que o artigo 78 fala, né? Quais as causas, então, que a administração pública pode, unilateralmente, sem a concordância da outra parte, rescindir o contrato? Do inciso 1 ao 12 e depois ao 17. Não é isso? Está falando 78, 79? Então, o não cumprimento de cláusulas contratuais
né, o 78 fala, constitui motivo para rescisão do contrato, e aí a gente já entendeu que é rescisão unilateral pela administração. 1. O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos. Ou seja, esse inciso 1 está dizendo, você contratado não está cumprindo com o que estava no contrato, com o que estava naquela cláusula, nas cláusulas do contrato que você assinou. Ou porque há um problema nas especificações, você não está cumprindo as especificações daquele projeto, ou o prazo, você não está cumprindo aquele prazo, então você tem um cronograma que tem que ser obedecido para cumprimento daquela obra, né? E você contratado não está cumprindo. Então, esse inciso 1 mostra claramente que o contratado ele está dando causa a essa rescisão unilateral. Tá? O inciso 2 fala o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos. Então, tanto no não cumprimento quanto no cumprimento irregular, também seja rescisão unilateral. 4. O atraso injustificado no início da obra, serviço, fornecimento. A gente vai ver na segunda parte da aula, depois do intervalo, que existem casos aí em que a administração pode tá dando margem para esse atraso, né? E causando um problema que a gente vai ver daqui a pouco. Mas nesse caso aqui do inciso 2, né? No inciso 4, né? O atraso injustificado no início da obra, esse inciso 4, quem está dando causa ao atraso no início não é a administração pública, tá? É o contratado. E o 3 que eu pulei, a lentidão do seu cumprimento, levando a administração a comprovar a impossibilidade de conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento no prazo estipulado. Então, tanto se o atraso não for justificado como uma lentidão, também pode dar causa à rescisão do contrato. 5. A paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento sem justa causa e prévia comunicação à administração. Olha só, a paralisação da obra, ela não pode se dar. Existe uma coisa um princípio em relação aos contratos administrativos, que é o princípio da continuidade do serviço público ou dos contratos administrativos. Então, nós vamos ver também, depois do intervalo, que a administração pública, ela tem uma prerrogativa, né, por isso aí a existência de cláusulas exorbitantes, de poder atrasar o pagamento para o fornecedor, para o contratado, em até 90 dias, sem que o contratado possa abandonar a obra ou o serviço, para você ter essa condição de supremacia. Então, a paralisação da obra, do serviço e do fornecimento, ela não pode se dar sem justa causa e sem comunicar. E também não pode se dar antes de 90 dias, não, a gente vai ver. Mesmo que a administração pública não esteja pagando, né, esteja atrasado com o pagamento da sua empresa, você ainda assim não pode paralisar a obra, você ainda tem que ficar sem receber, esperando, atrasado ainda 90 dias, tá? A gente vai ver isso depois do intervalo. 6. A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação não admitidas no edital ou no contrato. Presta atenção. A regra é que não se pode, né, se subcontratar, ceder, colocar outra empresa para prestar aquele serviço, tá certo? Ou realizar aquela obra que não tenha sido com a empresa contratada. Essa é a regra. Então, significa o quê? Se essa é a regra, significa que podem existir exceções, não é isso? Mas, então, essas exceções, Giovana, são previstas, são possíveis, né? Essa possibilidade aí de associação com outro, ou a subcontratação parcial, isso a regra é que não é possível. Mas se existir uma brecha, uma cláusula expressa no contrato dizendo que pode, aí pode. Então, a administração ela pode colocar lá que em determinados casos, essa empresa contratada poderá subcontratar uma terceira para prestar determinado serviço. Isso é possível, sabe por quê que isso é possível? Porque, às vezes, o que acontece? Às vezes,
a empresa ela não tem um conhecimento técnico, tá certo? Ou um maquinário próprio, tá? Para desenvolver determinado serviço. E aí é para aquele serviço especificamente em que existe, às vezes, só uma empresa ou só um fornecedor que faz aquilo, é possível, então, que para esse serviço especificamente seja subcontratada essa outra empresa. Mas isso tem que ficar claro onde? Isso tem que ficar claro no contrato administrativo ou no instrumento licitatório, porque aí a administração pública, sabendo que aquele serviço, né, que só uma empresa pode fazer, aí ele abre a possibilidade de uma subcontratação para aquilo ali especificamente. Tá? O inciso 7 fala o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como os dos seus superiores. Outra coisa que a gente vai ver que faz parte das cláusulas exorbitantes, né, e que isso não existe nos contratos entre particulares, é que a administração pública ela coloca um fiscal, né, para fiscalizar a execução daquela obra ou prestação daquele serviço. E aquele fiscal, ele vai ficar ali de olho mesmo, monitorando o serviço daquela empresa contratada. E ele vai dar algumas determinações, né, que devem ser cumpridas, então, por aquela empresa. Então, e se essa empresa, se esse fiscal verificando, né, que determinadas coisas daquela execução não estão corretas e pede para que elas sejam adequadas, o desatendimento disso também geraria aí uma rescisão. Tá? 8. O cometimento de faltas na sua execução anotadas de forma do artigo 67. Eu vou pular essa parte, vou direto para o 10, a dissolução da sociedade ou falecimento do contratado. 11. A alteração social ou a modificação da finalidade ou a estrutura da empresa que prejudique a execução do contrato. Você veja, até a alteração social do contrato social de uma empresa pode causar rescisão. 12. As razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa, aqui está subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato. Então, se nós tivermos aí diante de razões de interesse público aí, de alta relevância e amplo conhecimento, também seria uma possibilidade. Você acha que essa pandemia que nós estamos vivendo, essa situação agora de uma recessão econômica, de uma crise mundial, né, e até mesmo da impossibilidade física, né, de realização de algumas obras, porque não pode aglomerar funcionário, faltam insumos, né, não tá tendo como se trazer mercadoria de fora, ou uma situação que justifique aí a rescisão seria perfeitamente possível. Tá? E depois a gente pula para o inciso 17, né, a ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada e impeditiva da execução do contrato. Então, caso fortuito e força maior também seriam duas possibilidades da administração pública, tá certo? Rescindir unilateralmente o contrato. Então, essas daqui do 58, né, o inciso 2, que trazem as causas de rescisão, também é uma cláusula exorbitante. A 3 eu já falei, que é a fiscalização do contrato, né, por um fiscal. O inciso 4, que seria uma outra forma, né, de uma outra cláusula exorbitante, que é a aplicação de sanções motivadas pela inexecução total ou parcial. A gente viu e a gente conversou isso nas aulas de atos administrativos de poderes da administração pública, que é possível que o administrador ele aplique uma multa ao contratado, né? A empresa contratada, no caso de descumprimento total parcial. É possível também, a gente conversou nas aulas anteriores, uma coisa chamada retenção da caução. Então, quando o contratado ele firma
um contrato administrativo. Naquele contrato pode ter cláusulas de retenção da caução, que é um depósito em dinheiro que o contratado faz antes de começar a obra, para garantir que, se ele abandonar, que essa empresa contratada abandonar a obra ou o serviço, a administração pública pode levantar aquela caução sem precisar de autorização do judiciário, levanta aquele dinheiro, né, e dá prosseguimento àquela obra. Então, a gente viu que isso também é uma forma de sanção, né? E outra cláusula exorbitante é, nos casos de serviços essenciais, ocupar provisoriamente, bens móveis, imóveis, pessoal e serviços vinculados ao objeto do contrato. Na hipótese da necessidade de acautelar a apuração administrativa de faltas contratuais pelo contratado, bem como na hipótese de rescisão do contrato administrativo. Bom, o inciso 5, então, do artigo 58 da Lei 8.666, fala da ocupação provisória de bens móveis, imóveis, pessoais e serviços vinculados ao objeto do contrato. Como assim? Olha só, a administração pública, verificando que a empresa contratada, ela abandonou a obra, certo? Ou ela está prestando isso de forma ineficaz, o que ela pode fazer? Ela pode ocupar, né, tomar posse de bens móveis e imóveis daquela empresa contratada para dar prosseguimento àquela obra ou àquele serviço, tá? Mas só se ocupar provisoriamente dos móveis e imóveis? Não. Então, ela pode entrar, ó, a empresa abandonou a obra, tá certo? Mas tá lá os maquinários dela no pátio, tá lá um terreno que ela colocou toda a estrutura dela de máquina, ferramenta e alojamento, colocou lá. E também tem os funcionários que estão ali sem trabalhar, né, aguardando a volta do serviço, estão ali, né, à disposição. O que a administração pública pode fazer? Ela retoma essa obra ou esse serviço, né, ocupando provisoriamente os bens móveis daquela empresa, os imóveis e também o pessoal, aproveitando o pessoal que trabalhava lá, tá certo? Então, ela pode fazê-lo. Isso também é uma das cláusulas exorbitantes. Então, você repare que essas cláusulas que estão previstas aqui no 59, tá? Elas são cláusulas que você jamais conseguiria vislumbrar num contrato de direito privado, né? Porque se você coloca isso num contrato de direito privado, essas cláusulas elas são consideradas como as cláusulas leoninas, né? E seriam anuladas pelo judiciário, porque não existe uma supremacia, né, de um particular sobre outro particular. Tá? Então, como notamos, algumas dessas cláusulas não são comuns nos contratos privados, mas podem existir desde que não contrariem disposição expressa em lei, como o poder de alteração unilateral por uma das partes, a rescisão unilateral antes do prazo estabelecido, a fiscalização de execução contratual e exigência de caução. Por outro lado, outras cláusulas seriam ilícitas em contratos privados, como a aplicação de penalidades administrativas, obviamente que isso não poderia ser aplicado no contrato de direito privado, a retomada da concessão, a ocupação de bens móveis e imóveis, pessoais e serviços vinculados. Então, você jamais poderia se apossar dos bens de outra pessoa num contrato de direito privado para dar prosseguimento ao cumprimento daquele objeto contratual. Sendo assim, além de ser a principal diferença entre o contrato privado, a presença de cláusulas exorbitantes é também uma característica dos contratos administrativos. Então, a maior característica dos contratos administrativos é a existência de cláusulas exorbitantes. Essas aqui que a gente viu do artigo 58 da Lei 8.666. Tudo bem, gente? Posso continuar? Alguma dúvida até aqui? Então, vou seguir, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me falem. Em relação às características gerais dos contratos administrativos, a Maria Silvia Zanella de Pietro destaca na obra dela 8 principais características. A Maria Silvia é uma administrativista, a gente já viu, muito conceituada, né? Inclusive, os conceitos que ela usa de determinados institutos em direito administrativo
são cobrados aí muito em prova de concursos, né? Os conceitos que ela dá, a gente vai ver agora daqui a pouco um conceito interessante que ela traz, são muito cobrados, ela é muito respeitada, né? Então, ela diz assim, olha, ela traz 8 principais características dos contratos administrativos. A presença da administração pública como poder público, a finalidade pública, a obediência à forma prescrita em lei, o procedimento legal, a natureza de contrato de adesão, a natureza intuito persona e o personalíssimo, né? A presença de cláusulas exorbitantes e a mutabilidade. A gente vai trabalhar cada uma delas agora. A primeira delas, gente, que a gente fala aí da presença da administração como poder público, um colega até me perguntou, um colega de vocês aí de outra turma até me perguntou. Então, toda vez, Giovana, que eu tiver a presença do poder público, né, assinando aí, firmando um contrato, sempre eu estarei diante de um contrato administrativo? Não. Nem todo contrato firmado pela administração pública é um contrato administrativo. Nós trabalhamos isso nas aulas de atos, né? Então, a gente viu que existe, na primeira parte da aula de atos administrativos, eu trabalhei com vocês a diferença entre atos administrativos e atos da administração. Então, pelo amor de Deus, nem todo contrato assinado pela administração é um contrato administrativo. Por exemplo, eu expliquei para vocês que os contratos que a administração pública assina, que ela está ali na condição igual com o particular, não existe aí nenhuma prerrogativa, nenhum privilégio dela. Então, por exemplo, quando ela firma um contrato de locação de um imóvel, a administração pública firma um contrato de locação, ela não está firmando um contrato administrativo. Ela está firmando um contrato regido pelas normas de direito civil, está previsto lá no Código Civil, na Lei 8.245, que é a Lei de Locação, né? Então, veja bem, aí ela não está firmando um contrato administrativo, ela está firmando um contrato como se ela fosse um particular. Os contratos administrativos são aqueles em que ela está na posição de superioridade. Está sendo praticado um ato administrativo, regido pelas normas de direito público. Então, veja bem, os contratos administrativos, eles têm características, como a gente viu, que não tem um contrato de direito privado. Então, nem todo contrato que a administração pública assina é um contrato administrativo, né? Então, quando falamos de contratos administrativos, é imprescindível a presença de um ente da administração como poder público. Ali, então, no contrato administrativo, a administração pública ela está como poder público, ela não está na posição de particular, para que seja configurado. Nesses contratos, a administração aparece com uma série de prerrogativas, que a gente já viu. São as cláusulas exorbitantes, que garantem a supremacia, né, do interesse público sobre o particular. Outra característica que nós temos aqui dos contratos administrativos é a finalidade pública, né? Então, sempre um contrato administrativo, ele deve atender o interesse público. Mas, às vezes, o que se percebe não é uma utilidade direta, usufruída, né, diretamente. Mas, às vezes, a utilidade direta ela é usufruída por um particular. Mas, indiretamente, isso tem um alcance de interesse público. Por exemplo, quando a administração pública, ela permite, né, e aí tem contratos administrativos firmados com particulares, por exemplo, daqueles box lá, ou daquelas bancas do mercado municipal, ou de uns quiosques na orla da praia. Veja bem, inicialmente parece que existe aí, que existe um usufruto, ou um uso, né, de um bem público por um particular, e que o interesse seria só do particular, que seria do dono daquele quiosque ou daquela banca, né, ou daquela lojinha do mercado. Parece que o interesse é direto daquela pessoa, mas não é, né? Existe um interesse indireto da administração pública da coletividade, da coletividade. Por quê? Porque existe ali um interesse de que se tenha, né, quiosques na praia, para facilitar o quê?
para facilitar o turismo, para facilitar o uso daquelas praias por nós todos, para que a gente tenha um maior conforto, né, no que se refere ao fornecimento de comidas, bebidas e tudo mais, né? Então, é lógico que é muito mais fácil, né, se utilizar uma praia, um espaço público que tem um suporte, que tem uma estrutura, do que aquele que não tem, né? Da mesma forma, aquelas bancas do mercado, elas favorecem o comércio local, né, de produtos diversos ali. Então, há um interesse direto de um particular, que é quem tem um contrato com a administração pública, mas há um interesse indireto da coletividade de ter aqueles serviços prestados naqueles lugares. Então, há uma finalidade pública. Se essa finalidade pública, gente, ela não for observada, aí sim nós estamos diante de um desvio de finalidade. Aí sim, aí nós poderíamos entender que não houve um cumprimento aí de uma finalidade pública. Outro seria a obediência à forma prescrita em lei. Outra característica, então, do contrato administrativo. Primeiro, a presença do poder público no contrato. 2, a finalidade pública. 3, a obediência à forma prescrita em lei. Como sabemos, a administração pública só pode fazer o que a lei permite. Por quê? Porque nós estamos diante do princípio da legalidade, diferente do contrato celebrado pelo poder público, pelo direito privado. Não seria diferente com o contrato celebrado pelo poder público, né? No direito privado, a gente pode fazer tudo aquilo que não é proibido, né? Num contrato entre pessoas, entre particulares, nós não estamos adstritos ao que está previsto na lei. Ou seja, a gente pode fazer tudo o que não é proibido pela lei. Então, existe uma coisa chamada liberdade das formas. Eu já falei isso também na aula de Atos. Então, o particular, ele tem uma liberdade de contratar e de inserir cláusulas no contrato dele que a administração não tem. Ela está amarrada a uma forma prevista na lei. Então, existem diversas leis em direito administrativo, a gente já conversou sobre isso, o direito administrativo ele não é codificado, né? Ele é composto de leis esparsas. Então, existem diversas leis referentes a contratos específicos, mas, em geral, as normas estão ali na Lei 8666, como eu disse para vocês, né? Então, às vezes, a obediência à forma prevista em lei, ou seja, a exigência legal de que na redação, num termo de contrato ou no instrumento equivalente, devem ser observadas condições estabelecidas no edital de licitação, né? Então, pode ser que para que firme um contrato administrativo, necessariamente tem que passar por um processo de licitação antes, que aí, inclusive, a Lei 8666 vai dizer qual é a modalidade de licitação que o administrador público deve obedecer. Se for obras e serviços, por exemplo, de grande vulto, de valores muito altos, necessariamente tem que ser a concorrência, a modalidade de licitação chamada concorrência. Em alguns casos é possível só o envio de carta convite. Então, repara, existe um procedimento legal que tem que ser obedecido e tem que ser uma obediência a essa forma que está na lei, né? Então, da mesma forma que a Lei 866 diz, olha, em determinados casos é dispensada a licitação. O ela é inexigível, a gente vai estudar na lei de licitações. Então, existe aí condições que estão impostas pela lei, né? E são formas que têm que ser obedecidas até para a formalização de um contrato administrativo. Procedimento legal. São estabelecidos pela lei determinados procedimentos obrigatórios para a celebração de contratos, podendo variar conforme a modalidade, compreendendo de forma geral medidas como autorização legislativa, avaliação, motivação, autorização pela autoridade competente, indicação de recursos orçamentários e licitação. Olha só, tudo isso que eu falei decorre do princípio da legalidade. O que acontece? Esse procedimento legal são coisas que são exigidas antes da formalização de um contrato administrativo. Então, por exemplo, uma obra, né, que precisa ser realizada e que vai ser feita através de uma assinatura de um contrato administrativo, depois de uma licitação, para até que isso aconteça é necessário uma autorização
de lei ou a previsão de recursos orçamentários, tá? Existe uma autorização legislativa para se iniciar uma obra dessa, pode-se exigir uma avaliação prévia para saber quanto que se vai gastar ao final, a motivação, né, disso desse ato administrativo é necessário, é conveniente, né, é oportuno a administração realizar essa obra neste momento. No momento de pandemia, é necessário, é conveniente que a administração pública assine um contrato administrativo para construir praça? Ou não? Ou agora, nesse momento, o mais importante é investir em hospitais, em estruturas voltadas à saúde, por exemplo. Outra característica que nós temos aí nos contratos administrativos é a natureza de contrato de adesão. É mais ou menos aquilo que a gente estuda, né, quando a gente estuda direito consumidor e fala lá, né, dos contratos de adesão que são feitos aí pelas instituições bancárias e tudo mais. Contrato de adesão, quando você estudou direito consumidor, você lembra, é aquele contrato em que uma das partes, ele já traz as cláusulas já pré-fixadas e não dá margem de alteração pela outra parte. Não existe um acordo de vontades para a criação das cláusulas daquele contrato. A administração pública, ela já apresenta um contrato com as cláusulas prontas. E a outra parte que assina, o contratado, ele não tem condições de discutir aquelas cláusulas. Ou ele aceita ou ele não aceita. Então, é por isso que eu disse para vocês no início da aula que a administração pública, quando ela lança um edital de licitação, né, no bojo do edital tem que vir uma minuta, um modelo do que é o contrato, que se você ganhar a licitação, você vai assinar com ela. Aquela minuta é um contrato de adesão. Quando você participa daquela licitação, você já participa sabendo as cláusulas do contrato que você vai assinar, que a sua empresa vai assinar, que você não pode discutir. Ou serve ou não serve. Se não te serve, não participa da licitação. Porque você não vai poder alterar, você não vai poder influenciar na alteração daquelas cláusulas. Elas já vão vir pré-fixadas. Por isso que o contrato administrativo, ele tem natureza de contrato de adesão. Então, inicialmente, cumpre destacar que o contrato de adesão é aquele em que pese ser um negócio jurídico bilateral, ou plurilateral, porque você pode ter mais de duas pessoas ali, né, dois contratantes, ou melhor dizendo, dois contratantes ou contratados, né, em que apenas uma das partes estabelece as cláusulas contratuais, como eu disse. A outra parte apenas adere às condições. Então, quem estabelece as cláusulas é o poder público, é a administração pública. E o contratado, ele simplesmente aceita, adere às condições que já estão ali estabelecidas. Não há como questionar isso, tá? Aí um colega também fez uma pergunta bem interessante. Ele virou para mim e disse assim, professora, mas então você está querendo dizer que se houver aquela alteração, e a gente não falou que uma das possibilidades da administração pública é alterar unilateralmente o contrato? Então, vamos supor que a administração pública, naquele exemplo que eu dei para vocês, vamos supor que a administração pública, ela resolva alterar, então, parte da forma de execução, né? Ou ampliar. Ela vai ampliar o trecho. Em vez de ser o trecho da BR 100, quilômetro 100 ao 130, ela vai ampliar isso para o quilômetro 160. Ou vai alterar. Não vou mexer no quilômetro 120, não. Vamos trabalhar por outra área, fazendo um desvio, tá? Por uma ES, por exemplo. Tá? Nesse caso, se houve alteração contratual, necessariamente haverá um aditivo em que vai trazer essas novas cláusulas de alteração. E aí a pergunta é a seguinte, né, que ele me fez, muito pertinente, inclusive. Então, professora, se houver essa alteração, um novo aditivo, nesse aditivo, o contratado vai poder, então, negociar essas cláusulas, né? Ele vai poder participar da elaboração dessas cláusulas? Não. Por quê? Ele continua sendo um contrato administrativo, tá? Quem vai fixar as cláusulas do aditivo
vai ser administração pública. O que vai ter que se avaliar ali, mas eu também nem vou entrar nisso agora, porque eu vou trabalhar daqui a pouco com vocês equilíbrio econômico-financeiro, é se o equilíbrio econômico-financeiro, ou seja, se o que o contratado vai receber vai ser equivalente ao que inicialmente ele receberia, que é a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da proposta inicial. Isso vai ser avaliado. Ele vai continuar ganhando proporcionalmente o que ele ganharia com base no contrato inicial? É isso que tem que ser analisado. Mas discutir cláusula no aditivo, ele não discute, porque o aditivo, ele continua sendo um contrato administrativo. Então, quem traz as cláusulas do aditivo é a própria administração pública. Tá? Os contratos administrativos, todas as cláusulas são fixadas unilateralmente pelo poder público. Segundo Di Pietro, pelo instrumento convocatório da licitação, o poder público faz uma oferta a todos os interessados, fixando as condições em que pretende contratar. Assim sendo, quando os interessados fazem suas propostas, acabam por aceitar tais condições ofertadas pela administração. Foi o que eu falei para vocês. O artigo 40, parágrafo 2º da Lei 8.666, estabelece que dentro do anexo do edital de licitação deve constar a minuta do contrato a ser firmado entre a administração e o vencedor da licitação. E, portanto, fica a minuta contratual vinculada ao edital. Então, preste atenção, eu já falei isso também. Quando você vai participar de um processo licitatório, você já tem conhecimento prévio da minuta do contrato. Um dos princípios dos contratos administrativos, melhor dizendo, um dos princípios da licitação é o princípio da vinculação ao edital. Vinculação de quem? Vinculação do contrato ao edital. Então, o contrato que a sua empresa vai assinar, a empresa vencedora vai assinar, ela tem que estar vinculada ao que está escrito no instrumento licitatório. Não pode ser divergente. As condições para a realização daquela obra, daquele serviço, que estão constantes lá no edital, naquela minuta que vem no edital de licitação, tem que ser exatamente o mesmo que vai ter no contrato que você vai assinar. Por isso que a gente fala vinculação. Vinculação de quem com quem? Vinculação do edital, né, do contrato administrativo ao edital de licitação. Mesmo quando não há licitação, porque eu disse para você que às vezes é possível que se firme um contrato administrativo sem necessariamente ter feito uma licitação antes, é a administração que estabelece previamente as cláusulas contratuais, uma vez que encontra vinculada à lei, a regulamentos e ao princípio da indisponibilidade do interesse público. Então, às vezes, a administração pública ela vai fazer um contrato administrativo com você, que necessariamente não há uma exigência de licitação antes. A gente vai ver, quando a gente estudar a lei de licitações, que a própria lei diz assim, quais são os casos de dispensa, que a licitação ela é dispensada. E existem casos que ela é inexigível. Tem diferença entre dispensa e inexigibilidade. Nós vamos estudar lá na lei quando estudar licitações, na lei 8.666, que no caso da dispensa, o administrador público, ele escolhe se ele quer fazer a licitação ou ele não quer fazer. Se ele não quiser abrir um processo licitatório para escolha, ele simplesmente faz um contrato administrativo e diretamente contrata uma empresa. É possível? Existem casos específicos. O rol é taxativo, está lá na lei 8.666. Quando a gente for estudar licitações, a gente vai ver os casos de dispensa. E existem aqueles casos de inexigibilidade, que não é para fazer, não tem que fazer licitação. Aí a administração pode também fazer um contrato administrativo. Mas tanto num caso como no outro caso, com licitação ou sem licitação, as cláusulas de um contrato administrativo são fixadas pela administração pública. Continua com as características de contrato de adesão. Tá certo? Por isso tudo que uma das características dos contratos administrativos é a natureza de adesão, que é o que eu acabei de falar. Tendo em vista que a administração fixa unilateralmente as cláusulas e a outra parte adere e anui com tais condições.
Essa natureza intuito personae, eu já até falei um pouco dela para vocês, né? Essa natureza intuito personae, só um minutinho, gente, deixa eu só olhar se esse material que eu estou acompanhando aqui tem mais alguma coisa para a gente ver. Essa natureza intuito personae diz que todos os contratos, eles que a lei, né, exige licitação, são firmados intuito personae, visto que são firmados em razões de condições especiais do contratado, apuradas através do instrumento licitatório. Então, se existe a necessidade de licitação, tá? Existe necessidade de licitação? A lei vai dizer, a própria lei 8666 vai dizer. Nesses casos, as condições pessoais do contratado, que foram definidas lá no instrumento de licitação, a empresa tem que ser assim, 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 ela tem que prestar tais e tais serviços com tal técnica, o preço tem que ser esse. Nesse caso, se existe as condições pessoais que foram fixados no instrumento licitatório, isso tem que ser obedecido. Então, não é possível, como eu já disse para vocês, a subcontratação total ou parcial. Eu já expliquei para vocês que em alguns casos sim, há uma exceção, se isso constar expressamente no edital ou no contrato, como aquele caso que eu disse para vocês, de que às vezes a empresa ela não tem um maquinário ou a técnica adequada, só uma empresa que tem aquilo, só uma empresa que fornece aquele serviço ou aquele produto, ninguém mais. Então, aí há uma possibilidade no próprio contrato, no edital, dizendo que nesse caso, especificamente para a realização daquele serviço, pode haver subcontratação daquela empresa, que é a única que tem aquela técnica, ou é a única que tem aquele maquinário, ou é a única que pode realizar. Então, subcontrata aquela empresa ali, só para fazer aquele serviço, o especificado, né, no edital ou no contrato. Mas veja bem, até que para que isso seja feito, tem que ficar claro já no contrato, expressamente escrito, que para execução de determinado serviço será contratada a empresa tal, tendo em vista que ela é a única no mercado que possui técnica ou maquinário para realizar. Entende? Vai ter que ficar claro isso numa cláusula contratual. A presença de cláusulas exorbitantes, né? A gente já conversei com vocês, a presença de cláusulas exorbitantes, então, são aquelas em que não seriam comuns ou listas em contratos celebrados, já conversei muito sobre ela com vocês. E aí os exemplos, outros exemplos que nós teríamos de cláusulas exorbitantes, então, a exigência de garantia, que eu já falei para vocês, que é possível, então, que se exija aí uma garantia do contratado, alteração e rescisão unilateral, a fiscalização e aplicação de penalidades, que nós já falamos também, e a retomada do objeto, que eu também já conversei com vocês, que a administração pública pode vir e retomar o objeto no caso de abandono por parte do contratado. Ela vem, retoma o objeto, tá certo? Não só se for por abandono, não, tá? A gente vai ver daqui a pouco, depois do intervalo, que às vezes a administração pública, ela entende que não é mais conveniente ou oportuno a sua empresa continuar aquela obra. Ela fala, não, olha, eu quero rescindir o contrato com vocês, porque não é mais interessante. A própria administração pública vai continuar essa obra, tá? Veja bem, ela não vai contratar outra empresa para fazer. Ela mesma rescinde o contrato e ela mesma continua a execução. Isso é possível? É possível, tá? É o que a gente chama de retomada do objeto. Então, a retomada do objeto ela pode se dar por N motivos. Ou porque o contratado ele abandonou mesmo, né? E aí ele vai ter uma penalidade com isso, e aí a administração vai e retoma. Ou então porque é interesse conveniente, é interessante, é necessário, é conveniente, e a administração pública, retomar aquele serviço ou aquela obra. Não, pode deixar, eu quero rescindir o contrato, que a administração pública vai continuar a obra, ela mesma vai continuar através dos seus funcionários, através dos seus maquinários, ela mesma vai continuar a obra. É possível? É possível. Mas aí a gente vai ver se vai ter direito à indenização ou não vai ter direito à indenização. Isso aí a gente vai ver depois do intervalo. Eu quero saber para vocês se está tudo bem até aqui. Tudo bem? Então, eu vou terminando aqui a primeira parte da aula, antes do intervalo, falando da última característica, que é a característica da mutabilidade.
O que é algo mutável, gente? É aquilo que pode ser mudado, que pode ser alterado, né? Para Di Pietro, a mutabilidade contratual pode ocorrer de duas formas, dando margem à aplicação das teorias do fato do príncipe e da imprevisão, que abordaremos no tópico, né, de equilíbrio econômico-financeiro daqui a pouco. Entretanto, segundo muitos doutrinadores, a mutabilidade nada mais é do que o poder da administração de alterar ou rescindir unilateralmente o contrato administrativo. Então, a mutabilidade é exatamente aquilo que a gente falou. A administração ela pode alterar ou pode rescindir, por ela mesma, sem a concordância da outra parte, o contrato administrativo. Nesse sentido em que pese utilizarmos como base, em grande parte, a Di Pietro, porque a Di Pietro ela é, como eu disse a vocês, uma doutrinadora muito conceituada, né? Mas existe opiniões dela que fazem parte de uma doutrina majoritária e outras opiniões dela que não são majoritárias, são minoritárias. Em relação à mutabilidade, né? A correta interpretação, aquela não é que é a correta, né? A mais usada, né? A majoritária em relação à mutabilidade, decorre de determinadas cláusulas exorbitantes que conferem ao poder público a possibilidade de alterar essas cláusulas e rescindir o contrato. Tá? Então, o que faz com que exista a mutabilidade, então, o que faz com que essa característica exista nos contratos administrativos é que existem cláusulas exorbitantes de alteração. Se não existisse essa possibilidade, não teria como a administração pública alterar, né? Alguns doutrinadores, como Marçal Jussen Filho, a mutabilidade se daria apenas em relação às cláusulas regulamentares e não em relação às cláusulas econômicas financeiras. Bom, o que eu tenho para te falar em relação a isso? Você vai entender melhor depois do intervalo. O que pode ser alterado num contrato administrativo? Só a forma de execução, que a gente chama de cláusulas regulamentares? Não, não é só a forma de execução, a forma de pagamento, também é uma forma de alterar o contrato. Então, toda vez que há fatores que a gente vai estudar daqui a pouco, né? Fato do príncipe, fato da administração, teoria da imprevisão, existem fatores que vão causar uma alteração no contrato. Fatores esses que às vezes eram previsíveis e fatores que eram imprevisíveis, que vão trazer o contrato em uma mutabilidade, uma alteração. Esses fatores podem ser fatores econômicos financeiros, como podem não ser fatores econômicos financeiros. Podem ser força maior, podem ser N fatores, como essa que a gente está vivendo hoje, que é uma pandemia. Essas situações todas geram um desequilíbrio econômico-financeiro no contrato. É o que a gente vai trabalhar depois do intervalo. Tá? E isso faz com que haja uma mutabilidade, uma alteração do contrato inicialmente. Então, pode ser uma crise econômica, pode ser uma pandemia, pode ser uma tempestade, pode ser um aumento absurdo da alíquota de um imposto, pode ser uma inflação desenfreada, uma recessão econômica, pode ser N coisas que previsíveis ou imprevisíveis, que a gente vai estudar, que fazem com que haja uma mutabilidade no contrato que inicialmente foi assinado, foi firmado com a administração pública. Tá? E é isso que a gente vai trabalhar depois do intervalo. Eu quero saber de vocês se até aqui tem alguma dúvida, se está tudo bem. Porque se não tiver nenhuma dúvida até aqui, eu vou fazer uma parada no intervalo de 15 minutos. E depois a gente volta exatamente com essa parte que eu estou explicando para vocês do equilíbrio econômico-financeiro, da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro que vem através da alteração desses contratos. Posso fazer um intervalo? Tudo bem, gente? Beleza. Então tá, então eu vou parar a gravação e vou dar um intervalo de 15 minutos.